Hoje eu vou te ensinar a fazer brigadeiro de enrolar. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like aqui já no começo. E fica até o final, porque no final eu vou dar dicas exclusivas, então acompanha comigo. Eu fiz uma enquete no Instagram e o sabor mais votado foi o brigadeiro tradicional. E esse é o resultado final, já para dar um spoiler do que é que vocês vão aprender aqui. Então bora para a receita. Seguinte, já vou começar pegando uma panela e já vou iniciar com creme de leite, porque eu vou fazer o brigadeiro tradicional usando cacau. E para diluir bem esse cacau, eu vou começar adicionando nesse creme de leite. Então, coloco aí, tô usando um creme de leite com 17% de gordura, para ele ficar bem no ponto que eu gosto. Mas você já pode estar usando qualquer outro creme de leite, tá? Contanto que seja creme de leite, não mistura láctea. Eu vou estar usando também o cacau 100%, tá? Porque eu gosto bastante do sabor que ele dá no brigadeiro. Ele realça bastante e dá aquele toque amargo, quebrando um pouquinho do doce do leite condensado. Então, eu vou estar usando o cacau em pó. Eu não recomendo vocês usarem achocolatado, porque vai ficar muito doce. Mas, se você gosta, pode usar. Mas eu não garanto que fique tão saboroso como com as dicas e com os ingredientes que eu vou estar ensinando aqui. Vou estar usando um fouet no primeiro momento para incorporar bem o creme de leite com esse cacau. Então, vou fazer assim até chegar nessa textura aí, que vocês estão vendo que já está bem dissolvido. É super importante fazer isso para não desenvolver pelotinhas na hora de levar no fogo. Então, dissolveu bem, agora é só adicionar o leite condensado. Eu vou estar usando esse daí de caixinha semi-desnatado. Eu sei que já ouvi muita gente dizendo que não dá certo fazer brigadeiro de enrolar com semi-desnatado. Mas na verdade dá certo sim, só demora um pouquinho para chegar no ponto. Eu vou estar cortando a caixinha desse jeito aí que eu vou estar ensinando para vocês. Olha só, preste atenção. Porque assim a gente consegue raspar toda a caixa. E aí a gente não perde nada. O leite condensado tá caro demais. Então a gente precisa raspar bem para não ficar nada e fazer valer a pena, né? Porque senão a gente fica no preju, né? Então aproveita nesse momento para tirar o máximo que você conseguir. Eu acelerei um pouquinho o vídeo, mas olha só como não sobra quase nada. Agora é só incorporar o leite condensado com o creme de leite que já está dissolvido no cacau. Então vamos lá. Eu gosto de fazer esse processo antes de levar no fogo, porque eu sinto que ele fica bem mais dissolvido e assim não fica pelotinhas no meu brigadeiro. E como eu não gosto muito de pelotinhas e eu vou fazer um brigadeiro de enrolar e isso não colabora para a textura, então eu faço isso para incorporar muito bem. Agora eu vou estar adicionando a manteiga para dar um brilho a mais. Antes eu não colocava manteiga nos meus brigadeiros, mas depois que eu percebi que fica muito mais brilhoso, eu comecei a colocar. Agora, bora levar para o fogo. Tô levando em fogo médio para alto, tá? Porque assim ele não fica um brigadeiro puxento e liguento. Eu quero que ele só fique bem cremoso. E aí, é nessa hora, quando tudo já está no fogo ligado, é que eu coloco o chocolate e deixo ele incorporar bastante, derreter tudo, tanto o chocolate, tanto a manteiga, tá? Então, deixa aí até dissolver bem. Nesse ponto que o leite já começou a ferver, percebam que já tá saindo fumacinha, eu vejo que a minha massa já tá com todos os ingredientes bem dissolvidos. Agora é só deixar aí por bastante tempo até engrossar. Nesse ponto aí, já consigo fazer umas linhas em cima, já é um bom ponto para rechear. É nesse ponto que eu gosto. Então, vou deixar mais um pouquinho porque eu quero fazer brigadeiro de enrolar e eu vou mostrar para vocês todos os pontos ideais para você identificar se o seu brigadeiro chegou no ponto. Aqui, perceba que eu já tô conseguindo ver o fundo da panela, mas ainda não chegou lá. Eu vou mexer bem para ficar sem risco de ficar pelotinhas e veja que já começou a despregar da minha panela. Tá quase no ponto. Nesse momento é super importante que você já fique conferindo o ponto, porque já chega na consistência que você deseja. E olha só, já tô fazendo o meu teste do ponto de Moisés e agora já coloquei um fouet para dissolver mais ainda e dar mais brilho a esse brigadeiro. Então no finalzinho eu sempre costumo usar fouet para deixar brilhoso e macio. E agora, para saber se meu brigadeiro finalmente chegou no ponto, eu vou testar. O primeiro teste,
caiu em blocos, chegou no ponto. Olha só como é essa fase de cair em bloco. Depois vou fazer o teste do Moisés, olha só, fiz um caminhozinho, demorou para se juntar, chegou no ponto. E o último teste é ver se ele desprega da panela, ó, veja como já tá despregando bastante. Tá pronto o nosso brigadeiro de enrolar. Agora é só levar pro plástico filme. Eu tô colocando direto no plástico filme, porque assim eu acho que o meu brigadeiro rende mais. Porque quando eu coloco no prato, ele sempre fica pregando e sempre fica algum resíduo lá. Então eu não acho muito viável dessa forma. Como a gente quer que renda muito, então vou colocar aí mesmo. Ai, não se preocupe, vou te mostrar como é que as confeiteiras fazem para não entrar arzinho nesse brigadeiro. Eu vou estar dando uma amassadinha primeiro nesse brigadeiro antes de fechar ele completamente. Olha só, já mostrei em outros vídeos, mas vou mostrar agora finalmente com o brigadeiro, ó. Eu vou pressionar bastante, tanto nas laterais como em cima, para fazer com que todo o ar saia. É super simples, praticamente já tá pronto, ó. Fecho as bordinhas e é isso. Olha só o resultado final, como fica sem ar nenhum, praticamente. Dessa forma, seu brigadeiro não pega gosto de geladeira. Agora é só deixar descansar. Massa descansada, deixei de um dia para o outro. Agora, bora finalmente fazer as bolinhas desse brigadeiro. Vou estar fazendo bolinhas de 20 gramas cada, porque é para consumo próprio. Mas se você fazer 100, já vi muita gente usando 10 gramas e o confeito depois. Então, pesa aí direitinho para ficar com um padrão legal dos seus brigadeiros, tá? E para começar a fazer as bolinhas, eu vou dar dando uma massagem inicial nessa massa para ela desenvolver todo o brilho que ela já tinha e deixar ela com a consistência bem cremosa e trabalhar bastante as gorduras desse brigadeiro. Então eu vou dando essas massagenzinhas para ele ficar no ponto certo. Se você for usar as mãos como eu, deixe suas mãos bem higienizadas. Eu vou estar usando também para untar minha mão água mineral, tá? Não pode ser de filtro. Agora eu vou estar pesando as bolinhas. Como eu falei para vocês, vou usar 20 gramas porque é para consumo próprio. E deixo a minha bolinha bem generosa. Aí eu já tô só pesando basicamente antes de enrolar. Então primeiro eu vou fazer essa pesagem para depois fazer as bolinhas. Então, resumindo, você vai pegar a sua massa, vai pesar, vai tarar a sua balança para ela zerar de novo e vai fazendo isso até todo o prato estiver preenchido de bolinhas. No final, você vai enrolar todas as porções e eu vou mostrar para vocês. Para enrolar, eu vou estar melando as pontas do meu dedo com água mineral. E aí, ó, dou uma tchutchucadinha na água, passo na palma da mão, passo em toda a mão e aí eu faço, por fim, as bolinhas. Antes eu vou dar só uma mexidinha na minha massa, enrolar e olha só esse brigadeiro. Agora é só colocar nos confetes. Vou fazer isso com todas as outras bolinhas. Com umas bolinhas já feitas, eu vou estar passando no confete. Eu tô usando essas bolinhas porque eu acho muito mais gostoso do que o granulado comum. Se não for de chocolate 100% chocolate, eu acho que não fica com gosto muito bom. Eu acho que perde o sabor do seu brigadeiro. Então eu sempre uso essas bolinhas porque eu acho que fica mais gostoso do que se fosse granulado. E aí eu dou uma nova boleada e já coloco nas minhas forminhas. Faço isso com todo os brigadeiros e com toda a massa. Agora, olha só o resultado final de todos os nossos brigadeiros. Vamos degustar comigo?
Eu queria que vocês pudessem dar a mordida que eu dei, sério, tá surreal de bom. Testa aí na sua casa, olha só o brilho desse brigadeiro, sem condições nenhuma. Eu não vou conseguir me controlar pra comer todos os brigadeiros de uma vez só. Vou mostrar agora pra vocês a textura. Parece que é puxa, mas não é, é só cremoso mesmo, não fica nada duro, muito bom. Chegou a hora de dar as dicas finais sobre esse brigadeiro delicioso, saboroso e muito brilhoso. É o seguinte, para fazer esse brigadeiro é bastante simples, como vocês já viram. E eu vou te dar algumas dicas bastante importantes para ele chegar nesse ponto e também para outros pontos de brigadeiro. É o seguinte, você vai precisar deixar seu brigadeiro descansar na geladeira pelo menos 4 horas. Eu deixei da noite pro dia para ele descansar bem, porque essa parte de deixar ele descansando, você precisa fazer isso, principalmente para o seu brigadeiro firmar e gelar, e quando você for trabalhar com ele vai ficar muito mais fácil de manusear. Então ele chega no ponto bem direitinho, precisa estar descansado, e na hora que você for usar, você mexe bem com a massa, trabalha nela bastante para ela ativar as gorduras, ficar brilhoso e voltar aquele brilho lindo que sai quando você coloca a manteiga. Olha, vai ficar sensacional. Outra dica que eu dou é que se você for decorar com pó, em vez de ser esses confetezinhos, você precisa usar uma peneira, porque na peneira você tira o excesso e acaba deixando um doce muito mais bonito. Então, se você for usar cacau em pó, leite em pó, para fazer seus brigadeiros, use uma peneira e aí, ó, vai facilitar e vai deixar seus docinhos bem redondos também. Você poderia fazer isso nesse brigadeiro aqui também, só para dar essa textura de mais arredondado. E outra dica é para caso você queira fazer recheio. É o seguinte, para economizar, eu já vi uma dica que era o seguinte: uma medida de leite condensado e uma medida de leite, a mesma medida. E aí você vai e faz, leva pro fogo, deixa reduzir bastante e aí, ó, fica no ponto perfeito para você fazer decoração e recheio. Então, ó, sensacional. Então, você vai fazer aquelas pitanguinhas brancas, ó, fica lindo. E com relação às pitangas, é muito simples. Basta apenas você limpar toda vez que for usar. E se for usar Nutella, me disseram que era só deixar descansar um pouquinho na geladeira, porque ele firma mais. Então, na hora que você for fazer aquelas pitanguinhas, vai sair lindo. E use a de alumínio, porque dizem que deixa a pitanga muito mais bonita. Então, foram as dicas que eu recebi. E outra coisa, se você já aconteceu de deixar o seu brigadeiro ficar extremamente duro, basta você levar de novo ao fogo com um pouquinho de leite ou creme de leite. Leva ao fogo e aí deixa cozinhar até chegar no ponto correto, que é o que eu mostrei no vídeo. É isso!